Vamos lá, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Eu vou ler na NAA. Capítulo 1, a partir do versículo 35. João, capítulo 1. A partir do versículo 35. Diz assim, todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. 39. Jesus respondeu-lhe: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos, dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Pai, obrigado, Jesus, por esse momento, pela sua palavra, Senhor, por esse tempo de louvor. Nós te louvamos, Pai, te glorificamos aqui, Senhor. Pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor sonde os nossos corações, Pai, que nós possamos entregar a Ti aquilo que realmente o Senhor merece de nós. Oh Deus, sabemos que nada que possamos fazer, Senhor, vai compensar aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas nós queremos agora entregar o nosso melhor para Ti, que é a nossa atenção agora, Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus, que cada ouvido aqui, oh Deus, cada mente nesse lugar esteja cativo, Pai, à Sua vontade, Pai, à Sua palavra, Deus. Eu proíbo o inimigo de tentar roubar, Senhor, a atenção de cada um aqui. Eu proíbo o inimigo de tentar colocar preocupação sobre a mente de cada irmão aqui. Que a nossa mente esteja solta, livre, Pai, para receber do maná do Senhor, Deus, que é a Sua palavra, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. Aleluia. O tema da minha mensagem hoje é: o que você está procurando? Olhando para esse texto, João capítulo 1, a primeira palavra de Jesus no livro de João é uma pergunta. Se você olhar, né, você vai ver que essa foi a primeira palavra de Jesus no Evangelho de João. E é uma pergunta, né, e ele faz essa pergunta aos discípulos ali, né? Nós temos o nome de um discípulo, que era André. O outro discípulo, muito provavelmente, era João, né, o João que escreveu, mas não é dito aqui. E esses 2 discípulos, né, escutaram, né, João Batista, e escutaram João Batista falando: Eis o Cordeiro de Deus. E aquilo chamou a atenção desses 2 discípulos. E eles seguiram Jesus. E a primeira pergunta que Jesus faz para esses discípulos é: o que vocês estão procurando? Sabe, irmãos, e eu entendo que essa é uma pergunta que o Senhor Jesus faz a cada dia aos nossos corações. A cada dia que nós chegamos diante dEle, a cada dia que nós estamos na igreja, a cada dia que nós lemos a palavra, que abrimos a nossa palavra, cada dia que nós entramos no nosso quarto, buscamos, oramos, né? Há uma pergunta do Senhor Jesus para o nosso coração: o que
você está procurando? Esse é o tema da mensagem. O que você tem procurado? O que você tem buscado? Qual a motivação do seu coração? Qual a motivação do seu coração em buscar o Senhor? Olhando para esse texto, nós vemos que algo chamou a atenção daqueles discípulos. Eles eram discípulos de João Batista, primo de Jesus. E eles estavam, seguindo a João. Mas algo chamou a atenção daqueles dois discípulos. E eles começaram a andar seguindo Jesus. O texto continua, Se você ler ali no versículo 38, eles disseram: Rabi, mestre, onde o Senhor, mora? Eles não quiseram somente ficar no raso com Jesus, mas eles quiseram entrar em um relacionamento mais profundo com Jesus. E o que chama a atenção é que na segunda palavra de Jesus, ele fala: venham ver. Venham ver. E eu queria que nós pudéssemos tirar algumas lições, sobre esse texto, sobre essa passagem. Primeira pergunta é uma pergunta diária essencial que Jesus faz por todos nós. O que você busca? Qual a motivação do seu coração? Por que nós estamos aqui nesse lugar? Por que você tem buscado o Senhor, ou por que você não tem buscado o Senhor? O que motiva o seu coração? Quais são as razões que fazem você abrir os olhos de manhã, e seguir no dia, se arrumar e trabalhar? Sabe, tudo tem que estar conectado. Eu não posso separar o que é espiritual do que é material, do que é físico. A minha busca precisa ser em contemplar Jesus, em buscar Jesus. E isso vai me levar também a trabalhar, a buscar as coisas desse mundo. Jesus fala: buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O grande problema nosso é que nós muitas vezes queremos buscar as outras coisas primeiro, e o que sobra do reino de Deus. E nós invertemos aquilo que Jesus pede para nós, aquilo que a palavra de Deus diz. Qual a motivação do seu coração? Sabe, o Senhor tem me colocado diariamente: qual a motivação do seu coração em me buscar? Qual a motivação? É status? É estar em cima de uma plataforma? Ou é fazer a minha vontade? É dar glória a mim? Ou é fazer com que o meu nome seja exaltado? Sabe, irmãos, nós somos chamados para cumprir o ID do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para toda vez que eu e você declaramos que Jesus é nosso Salvador e também o nosso Senhor, nós estamos falando: o Senhor é aquele que governa sobre as nossas vidas, o Senhor é aquele que tem total domínio sobre o nosso coração, o Senhor é aquele que dita o caminho que eu devo andar. Se a minha definição de Senhor é somente da boca para fora, eu não estou fazendo aquilo que Jesus gostaria que eu fizesse. Jesus é nosso Salvador, mas Jesus também é nosso Senhor. Amém? Você crê nisso? Você crê que Jesus é seu Senhor? Nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Como você responderia a essa pergunta se hoje Jesus se materializasse diante da sua frente, na sua frente, e falasse: o que você está buscando? Qual seria a sua resposta para ele? Qual resposta você daria para Jesus? Esses dois discípulos estavam, quando foram questionados por Jesus, eles responderam: Senhor, onde você mora? E ali, talvez, se você olhar o contexto judaico, Jesus os chamou para onde ele estava. E eles ficaram um tempo com Jesus. E eles desfrutaram de Jesus. E a primeira lição
né, que nós precisamos aprender é que toda opção da vida é fruto de alguma motivação concreta. Toda motivação, né, toda a opção e toda a motivação do meu coração, ele é fruto de algo concreto. O que significa isso, pastor? Né? Significa que tudo que eu faço tem uma motivação concreta. Se eu amo o Senhor, se eu caminho com Jesus, eu tenho uma motivação. Qual é essa motivação? Porque às vezes a motivação precisa ser ajustada. Talvez, como eu falei, a motivação de caminhar com Jesus, ou de achar que está caminhando com Jesus, né, ela é somente uma capa. Ela é somente, né, algo para disfarçar o interior. Talvez a motivação que me faça, né, estar na igreja, buscando do Senhor, né, buscando entre aspas, talvez para ser visto, talvez para, né, tentar suprir alguma carência, né, algo emocional, tentar talvez ser aceito. Mas a motivação que deve guiar o nosso coração em seguir o Jesus, ela precisa ser o amor a Ele. Eu caminho com Jesus, eu sigo Jesus, eu ando com Jesus, porque eu o amo. E essa precisa ser a motivação do nosso coração. Essa precisa ser a fonte, né, que nos faz caminhar com Jesus, o amor a Ele. Jesus fala que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que ama Jesus. E se ele fala aquele que ama, é porque existe aqueles que não o amam. Toda opção da vida é fruto de alguma motivação concreta. Entenda, irmãos, há algumas chaves de Deus, há alguns segredos de Deus, que só vão ser liberados na nossa vida, né, quando nós temos um certo nível de maturidade e de comprometimento com Ele. Você está entendendo? Há segredos do Senhor, há bênçãos ocultas do Senhor sobre a sua vida, que você só vai ativá-las quando você, né, tiver um certo nível de maturidade e comprometimento. Jesus nos pede comprometimento, né, por Ele, pela sua obra. Amém? Né? E eu posso falar, né, sobre 3 grupos de pessoas que caminharam com Jesus. Nós temos ali a multidão, não é verdade? A multidão onde Jesus ia, a multidão ia junto. Né? Ele caminhava, as pessoas iam atrás dele, mas eram pessoas que estavam ali somente, grande parte, né, estavam ali somente para receber o de hoje, né? A bênção, o maná, né, o alimento, a cura, mas não tinham comprometimento com Jesus. Esse é o primeiro grupo de pessoas, a multidão, né? Caminha com Jesus somente por aquilo que Jesus pode dar. Né? Jesus me deu um carro, glória a Deus, eu saio, não preciso mais. Jesus me deu uma casa, Jesus me deu uma saúde, né? Pronto, já está resolvido o que eu preciso, né? E foi assim, a gente olha para a multidão, né, na palavra de Deus e vê que pessoas foram curadas, né? Leprosos foram curados, mas leprosos foram embora, ou ex-leprosos agora, né? E ficou somente um, não é verdade? Você conhece essa passagem? Nós vemos que aquela multidão, né, eles estavam dispostos somente àquilo, o de agora. E esse é o primeiro grupo de pessoas. Existe um segundo grupo, os discípulos de Jesus, os 12 discípulos que estavam com ele, que, né, aprenderam com ele, que tinham, né, ali, caminhavam com Jesus, né, viram o que Jesus estava fazendo, né, presenciaram milagres, curas, intervenções, tiveram, né, um intensivo com Jesus, né, tiveram ali 3 anos e meio, né, que Jesus ali doutrinando-os.
E esse talvez é um segundo grupo que absorveu mais de Jesus, né? Que viram os milagres, que tiveram um certo nível de intimidade com Jesus. Mas existiu 3 discípulos que caminharam intimamente com Jesus. E eles desfrutaram dos segredos de Deus. Quais foram os 3, irmãos? Sabe? Tem até uma musiquinha deles. O Ministério Infantil sabe. Pedro, Tiago e João, 3 discípulos que caminharam mais próximo de Jesus. E 3 passagens aqui, eu não vou pedir para você abrir, mas primeiro, a ressurreição da filha de Jairo, né? Aqueles 3 discípulos estiveram juntos, estiveram ali com Jesus. Segunda, a transfiguração de Jesus, ali também um momento muito importante, né? Somente Pedro, Tiago e João estiveram ali presentes, e Jesus no Getsêmani, onde eles estiveram, né, ali, num momento talvez de maior aflição que Jesus passou. E aqueles 3 discípulos, apesar dos seus problemas, apesar das suas deficiências, apesar, né, de todos o que você já sabe, mas eles estiveram junto com Jesus. E esses 3 presenciaram milagres, segredos de Deus, né, que Jesus estava fazendo. A minha pergunta é: onde você quer se enquadrar? Qual nível de compromisso você deseja ter com Jesus? Na multidão? Pega a bênção e vai embora? De caminhar com Jesus, ser um discípulo de Jesus, e aí, glória a Deus, né? A gente vê na igreja muitos discípulos de Jesus, né? Que estão dispostos a estar com Jesus, que aprendem de Jesus, né? Que caminham com Jesus, que andam, né, nos milagres de Jesus. Mas existe um nível que é somente para aqueles que desejam, né, se entregar totalmente a Ele, que é os 3 mais próximos, que é ser íntimo de Jesus. E deixa eu falar algo para você, é isso que Jesus espera de mim e de você, é esse nível de compromisso, de intimidade, para que você desfrute disso, amém? Você está entendendo? Glória a Deus. E como eu disse, a primeira lição é que toda opção da vida, né, você que tem uma profissão, você que já está há muitos anos na profissão, você teve essa opção, né, de fazer isso, né, e ela é fruto de alguma motivação. Talvez foi necessidade, talvez foi um sonho, né, talvez você foi colocado lá. Meu caso foi assim, né? Eu sou, né, ainda sou cabeleireiro, barbeiro hoje. Sou barbeiro, irmão. Cabeleireiro, já tem que tirar a barba. E quando não era o meu desejo ser cabeleireiro. Meu desejo era, meu sonho era ser biólogo. Eu estava prestando vestibular de biologia, né? Queria ser biólogo. Mas em 2003 algo aconteceu, né? Uma fatalidade. O meu irmão ele trabalhava com meu pai tem uma escola de cabeleireiro, meu irmão faleceu. E meu pai, né, não tinha quem colocar no lugar. E eu acabei, né, falando: pai, eu aceito o desafio, eu te ajudo por um certo tempo, né? Eu falei: eu quero te ajudar até as coisas ficarem estabelecidas, e depois eu vou fazer o que eu desejo. E sabe, irmãos, isso foi em 2003. Desde hoje, né, até os dias de hoje ainda, eu ainda trabalho na área. Eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Obviamente profissional, né? Porque dali eu tirei meu sustento, dali eu encontrei a minha esposa, né, minha amada esposa hoje, né? E minha família.
Conheci Jesus através da minha esposa, né? Que é a melhor coisa que me aconteceu, obviamente, essa é a melhor coisa. E sabe, mas foi uma motivação, uma opção e uma motivação. Eu fiz isso para ajudar, para, né, dar uma força ao meu pai, e aquilo se tornou algo para a minha vida. O que eu estou falando é que tudo que eu e você fazemos, irmãos, tem uma motivação. E o que Jesus espera de nós, né, é a motivação correta em servi-lo. É a motivação correta, né, em amá-lo. Amém? Você está entendendo? Eu queria ler uma frase. De Charles Spurgeon, ele diz assim: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. O que hoje é importante, é primordial na sua vida? Sabe, irmãos, quando a gente tem esse discernimento, né? Hoje, a coisa mais importante para a minha vida é andar com Jesus, é estar com Ele, é amá-lo. E sabe, eu aprendo algo, que o amor é uma decisão. O amor não é um sentimento, eu decido amá-lo. E no dia ruim, né, o que vai pesar é a minha decisão em amá-lo. Puxa, eu decidi amar Jesus, eu decidi amá-lo. Eu decidi amá-lo, e por amá-lo, né, eu decidi servi-lo. Por quê? Porque isso é importante na minha vida. Sabe, nós precisamos, né, ter esse entendimento que aquilo que é urgente, e sabe, as coisas aparecem nas nossas vidas, e o urgente, às vezes, é somente algo material, é somente algo que possa desfrutar, possa, sabe, talvez trazer um desfrute sobre o nosso ego, sobre as nossas emoções, sobre a nossa vontade. Mas eu não posso trocar isso por aquilo que é importante. Toda vez que eu tenho um atendimento pastoral e as pessoas, né, os irmãos vêm e falam: puxa, pastor, eu estou passando por isso, eu não consigo mais buscar a Deus, né, eu não estou mais lendo a palavra, eu não busco mais, eu não oro mais. Sabe, algo que preciso, né, e que a gente sempre aconselha é assim: puxa, se eu dependesse da minha vontade, eu também não buscaria Deus todos os dias. Porque a minha vontade é a carne. A carne, ela milita contra o nosso espírito, e vai continuar assim, irmãos. Mas o que eu e você precisamos aprender, e é isso que eu sempre falo, é que nós não vivemos segundo a carne, nós vivemos segundo o nosso espírito. E eu preciso dar um basta e falar: não, carne, se aquete. O que governa o meu coração é o espírito. E eu preciso buscar aquilo que é primordial, que é importante para a minha vida, que é Jesus. Porque fazendo isso, né, as outras coisas, o texto fala ali, que serão acrescentadas. O comer, o beber, o vestir. O cuidado de Deus. Então, o que eu falo para você, irmão, que talvez esteja passando por alguma, né, dessas crises de fé, que acontecem, todos nós passamos. Mas entenda e pegue como base, né, essa frase: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. O que é importante na sua vida? É Jesus. É Jesus. É o Senhor. É o relacionamento com Ele. É estar com Ele. Amém? Você está entendendo? Então a primeira lição é isso. A segunda é: as nossas perguntas, elas denunciam a nossa intenção. Qual foi, né, o que aqueles
aqueles discípulos perguntaram a Jesus: Rabi, mestre, onde você mora? A intenção daqueles discípulos era estar com Jesus. Qual pergunta você tem feito a Jesus? Quais são as perguntas, que você tem feito para Ele? Porque as nossas perguntas, elas, demonstram a intenção do nosso coração. E nós precisamos, eu tenho aprendido que nós precisamos fazer as perguntas certas. Você e eu precisamos aprender a fazer perguntas certas. Quais as perguntas que você hoje tem feito a Jesus? Jesus, eu quero isso. Jesus, me dá isso. Jesus, quando foi confrontado, confrontado não, mas quando foi perguntado por um jovem, e aquele jovem falou a Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus sabia qual era a motivação do coração dele. E Jesus pediu, exigiu para aquele jovem, algo que ele não exigiu para nenhum outro discípulo. Vá, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. Ah, pastor, quer dizer que Jesus não gosta dos ricos? Não, não é isso. Jesus tinha um discípulo rico, José de Arimateia, no qual o dono, do lugar onde Jesus foi sepultado. A questão era o coração daquele jovem. E Jesus conhece o coração de cada um de nós. Jesus sabe, a motivação do nosso coração. Por isso eu e você precisamos aprender a fazer as perguntas certas para Ele. Jesus, qual pergunta você tem feito a Ele? O que você tem falado com Jesus? Quais são os seus questionamentos perante Ele? Irmão, sabe, deixa eu falar algo para você. Às vezes a gente tem dois extremos, A gente não ora, não dá reverência nenhuma a Jesus, Trata Jesus como nada. Mas existe um outro extremo das pessoas que não questionam, Que não falam. E sabe, se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus, os seus discípulos tinham questionamentos a Ele. Nós vamos ver que Jesus os tratava como amigos, e Ele fala isso. O que eu aprendo com isso? É que, irmãos, nosso relacionamento com Jesus, ele precisa ser sincero. Puxa, Jesus, eu estou passando por isso. Quantos de nós temos orado ao Senhor e simplesmente nos lançarmos as nossos questionamentos, as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos desejos? Eu e você precisamos se relacionar com Jesus como nós se relacionamos com alguém com qual nós amamos. E quando nós temos alguém que nos ama, e nós sabemos que Ele nos ama, nós abrimos o nosso coração, não é verdade? Você tem do lado aí os casados, alguém que você ama, que conhece o seu coração. E com essa pessoa você abre o seu coração, sabendo que o amor de Jesus, é muito maior do que o irmão aí, a irmã do seu lado. Ele te ama a ponto de se entregar, de sacrificar-se por ti. Por que eu e você temos dificuldades de abrirmos o nosso coração a Ele? Sabendo que Ele já sabe, sabendo que Ele deseja escutar. E sabe, irmãos, muitas pessoas não recebem das bênçãos do Senhor porque fecham o seu coração para Ele. Eu já atendi pessoas que falam: não, eu não oro para Jesus porque eu não sou digno de orar para Ele. Puxa, irmão, não é nesse ponto. Jesus ama a sua vida. Jesus morreu por você. Qual é a pergunta que você tem feito para Ele? E o que você tem perguntado a Ele? Porque a pergunta
demonstra a motivação do coração. E eu preciso sondar, o meu coração. Eu preciso entender e ver aquilo que está tomando conta do meu coração. Talvez, irmão, irmã, o seu coração precisa ser tratado. A motivação está errada. Talvez aquilo que motiva, como eu disse, o seu compromisso com Jesus não seja um motivo correto. Talvez o que Jesus espera de você, é um abrir do seu coração a Ele. A gente sempre fala, e eu sempre leio esse texto, em Apocalipse, capítulo 3, Jesus falando das igrejas, e ali, quando ele fala aquele versículo, que eu não lembro agora qual o número, mas ele diz assim, eu estou à porta e bato. Se abrir a porta do seu coração, entrarei contigo, cearei. A gente usa muito e fala muito, para tentar alcançar um novo convertido ali, a pessoa que está tendo um encontro com Jesus, mas Jesus estava falando para a igreja. O contexto daquele texto era a igreja, eram crentes. Eram pessoas que já tinham conhecimento de Jesus, mas fecharam o coração para Ele. E Ele estava do lado de fora. E pensa, irmãos, uma igreja onde Jesus está do lado de fora, impedido de entrar. Que desgraça que não vai ser, não é verdade? E eu e você precisamos então sondar o nosso coração. Qual a motivação do seu coração? Por que você está na igreja? Por que você busca o Senhor? E sabe, para aqueles que são novos na fé, e eu me coloco nisso. Às vezes a tua motivação, num primeiro momento, é uma cura, é uma busca, é uma vida melhor, e obviamente Jesus proporciona isso. Não estou falando que você não precisa buscar de Deus, porque a palavra de Deus diz sobre isso. Mas, irmão, você buscar Jesus uma vida inteira, somente pelas coisas que Ele pode te dar, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Jesus já te deu tudo que você precisa, não é verdade? Jesus já nos deu tudo que nós precisamos. O que nós ganhamos a partir de agora, de hoje, é um bônus do Senhor. Mas diz a palavra que o Senhor é galardoador. Ele entrega, Ele dá. Mas a motivação do nosso coração em buscá-lo não pode ser as coisas que Ele nos dá. A motivação para nós o buscá-lo precisa ser o nosso amor por Ele. É isso que Jesus espera de nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o seu entendimento. É um amor a Ele. É um amor de buscá-lo. Por que a igreja, nos primeiros anos, a igreja primitiva, meus pais da igreja e tudo mais, por que será que eles presenciavam tanta intervenção do Senhor? Aqueles homens se entregavam totalmente a Jesus. Eles não tinham perspectiva e eles se desprendiam das coisas. Quando você lê o livro de Atos, eles entregavam as coisas, os seus bens, as suas posses, e aquilo era distribuído, porque eles se desprendiam de tudo aquilo que eles tinham. O que eles queriam era estar com Jesus. Sabe, a motivação correta vai levar você a desfrutar do Senhor, a viver uma vida de milagre. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Amém? Você está entendendo? Deixa eu tomar uma água aqui. Faça igual o pastor Valdomiro, vai dando glória aí.
Terceira lição. O venham ver não é somente um convite para aprender com ele. Perceba, voltando para o texto, que quando Jesus os chamou, venham ver, venham ver. Então eles foram, verso 39, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Eles desfrutaram de Jesus. Eles estiveram onde Jesus morava. E eles desfrutaram da presença do nosso Senhor. Então, o que Jesus espera de mim, de você, né? É estar com Ele, partilhar da sua vida, conhecer a missão que você tem, né? E tomar parte nela. É isso que Jesus espera, comprometimento com Ele. O venham ver, né? Ele não é somente, venham ver, veja como eu faço, veja como eu estou, veja o que eu falo. Não. O venham ver que Jesus pede para mim e para você é: ande comigo, esteja comigo, caminhe comigo, aprenda, né? Viva, desfrute, tenha intimidade, conheça os segredos de Deus, os segredos daquilo que eu tenho para o seu coração. Seja curado, seja alicerçado, seja salvo. Inúmeras qualidades que o Senhor tem para mim e para você, mas se eu e você, né, tivermos comprometimento com Ele, comprometimento, é o que Jesus espera. Os 2 discípulos são convidados a participar da vida de Jesus e conhecer a relação que une Pai e Filho no mesmo projeto de salvação da humanidade. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Participar da vida de Jesus. Ser um co-participante. Ser um instrumento de Deus no qual Ele possa usar. No qual Ele possa, né, trabalhar. Então, o chamado de Deus é que eu e você hoje possamos, né, vir e ver o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Amém? Você está entendendo? E essa experiência direta convence-os a ficar com Jesus. Convenceram, né? Eles trocaram, saíram, né, de um discipulado com João Batista, que era uma bênção, irmão. Você pensa você ser discipulado por João Batista, né? Só comendo gafanhoto, né? Andando com roupa doida, né? No deserto e tudo mais. Mas Jesus tem algo melhor. Jesus tem algo melhor para a sua vida. Jesus tem algo novo. Jesus tem algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Algo novo. Né? Nós cantamos louvores e nós, né, tem um louvor que fala: eu quero viver algo novo. O Senhor tem algo novo para a sua vida. Né? E o chamado é: venha ver. Venha. E venha como está, irmão. Porque Jesus muda. Jesus muda toda e qualquer situação. Não importa o estado que você esteja hoje, Jesus muda, Ele limpa, Ele cura, Ele sara, Ele restaura, né? Esse é o poder de Jesus. Venha como está, porque Ele tem algo novo para você. Amém? Glória a Deus. Né? Não fique parado, não fique, né, estagnado com aquilo que Jesus está fazendo. Existe um vazio no coração do homem. Há uma frase, né, de um romancista russo, não sei o nome dele, é Fyodor Dostoiévski. Eu acho que é isso.
Ele escreveu assim: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Há no homem, cada pessoa tem um vazio do tamanho de Deus. Que prazer não pode, completar? Que amor às pessoas, que obra social, que, nenhuma outra coisa pode completar, fechar, a não ser o Senhor. Esse vazio, ele só pode ser completado, fechado, encaixado por Jesus, nosso Senhor. E uma outra frase que diz assim, há no homem um buraco na forma de Deus. Seu coração tem uma peça faltando. E a única peça que cabe aí nesse coração é Deus. Só Ele pode completar o vazio no coração do homem. Não é droga, não é prazer, não é casamento, não há alegria, não há felicidade desse mundo, não há dinheiro, nada. Esse vazio só pode ser completado por Jesus, nosso Senhor. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu creio que poderia falar mais, mas eu creio que o Senhor está. Queria chamar o pessoal do louvor. Enquanto nós estávamos no período de adoração, o Senhor me deu um texto. Agora, fresquinho. E eu queria ler esse texto com você. Queria que você abrisse Mateus capítulo 13. Mateus 13, 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Jesus conta uma parábola sobre o reino dos céus. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é um tesouro escondido, no qual você encontrou Jesus. Você encontrou Jesus, na verdade Ele te encontrou, Ele só deixou que você pensou que você encontrou. Ele diz assim, o texto diz: então, aquele homem, transbordante de alegria, achar um tesouro, Não sei se alguém já achou um tesouro, uma pepita de ouro, algo assim. Eu nunca achei. Mas eu achei Jesus. Infinitamente melhor. Mas o texto diz que aquele homem ficou transbordante de alegria. Ele não ficou somente nas suas emoções. Ele teve atitude. Diz a palavra que ele vendeu tudo que tem e comprou aquele campo. Comprometimento. Tamanho era o valor daquele tesouro. Sabe, eu e você precisamos valorizar quem Jesus é. Eu não sei o que passa no seu coração hoje. Talvez você tenha estado com o coração aflito, cansado, sobrecarregado. Talvez você veio para esse lugar hoje e colocou o Senhor, falou: Senhor, fala comigo, pelo amor de Deus. Eu quero te escutar.
eu sei que o Senhor está aqui, nesse lugar, que é uma promessa dEle. Onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Eu tenho essa convicção, que o nome do Senhor é invocado aqui e Ele está aqui. E talvez seja essa a resposta que você esteja procurando. O que você procura? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, galardoador, como eu disse, que pode mudar qualquer história, que pode curar, restaurar qualquer vida. Eu queria orar com você. Se essa é a pergunta que você tem feito ao Senhor, se essa, é na verdade o entendimento que você tem do Senhor. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero me relacionar mais contigo. Mestre, eu quero saber onde você mora, eu quero ter intimidade contigo. Se esse é o seu desejo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até a frente. Eu creio no ambiente profético aqui, eu creio que Deus está liberando da sua graça e do seu favor. Se essa palavra falou o seu coração, se essa palavra trouxe no seu coração, acendeu uma luz no seu coração, que você precisa de um relacionamento sério, reto, íntegro com Ele, eu queria orar com você, e que você